Olá amigos do Estúdio Visão e todos apaixonados por ótica, sejam bem-vindos a mais essa web palestra, onde nós vamos falar de um tema bem diferente do convencional, do que nós costumamos falar nas web palestras. Não vamos falar nem de atendimento, não vamos falar nem de questões técnicas, entre aspas, não vamos falar, né? Porque o tema envolve a parte administrativa e educacional de uma empresa, mas focada no ramo ótica, universidade corporativa para a ótica. Então, se você gostaria de saber como que eu posso criar uma universidade corporativa, o que é uma universidade corporativa, como que eu qualifico meu grupo de profissionais como um projeto continuado, uma coisa programada, como que eu crio um padrão na minha empresa, no meu atendimento. Se você tem dúvidas quanto a essa temática, essa web palestra que você deve assistir. Primeira coisa que nós temos que saber sobre esse tema, então, é o que é a universidade corporativa. Então nós vamos voltar um pouquinho e vamos falar de educação corporativa. Educação é qualquer forma de transferência de know-how. No entanto, quando a gente fala que é corporativo, é porque é voltado para a empresa, voltado para a corporação, para os negócios. Por isso que em educação corporativa nós estudamos muito mais a andragogia, que é a forma de qualificar adultos, e não tanto a pedagogia, que é a forma de educar mais crianças, um outro processo de educação. É educação, mas voltado para as empresas atingirem seus objetivos. No caso da ótica, vender mais, vender melhor, todo esse tipo de questão se aborda a educação corporativa. O que o Estúdio Visão faz é educação corporativa. Desde 6 anos, quando nós lançamos nossa empresa, trouxemos essa temática para o mercado para dizer que nós fazemos uma educação diferente da educação de formação, do técnico em ótica ou de cursos superiores, graduação, não. Focado na empresa, na qualificação profissional de membros específicos do atendimento, de líderes, de gerentes, enfim, isso é educação corporativa. A universidade corporativa, ela não é a mesma coisa. Ela engloba a educação corporativa, lógico, mas o conceito de uma universidade corporativa significa criar um projeto continuado, onde as pessoas são capacitadas, treinadas de forma contínua para trazer resultados de acordo com os objetivos da empresa, da corporação. Toda educação, ela nunca é para a empresa. A gente se desenvolve sempre pessoas, mas pessoas que atuam dentro de uma empresa com o propósito final da empresa, conforme o planejamento dela, seja qual o segmento que ela seja do ramo ótico. Mas o fato é que o simples ato de participar de ações de qualificação, palestra, cursos, isso por si só, gente, é educação corporativa, mas não é universidade corporativa. A sua empresa só terá uma universidade corporativa quando tiver um planejamento continuado de qualificação. Então, por que a gente está abordando nesse momento essa questão de universidade corporativa? Porque até uns 5 anos atrás, esse conceito só era trabalhado por grandes empresas. E eu estou falando de grandes mesmo, Banco do Brasil, Petrobras, Globo e por aí nesse nível. Por quê? Para se qualificar, criar um padrão, o padrão Globo, tudo isso vem de padronizar, de qualificar conforme suas necessidades. E por que isso só grandes empresas até então, até 5 anos mais ou menos atrás, eram somente elas que abordavam? Porque o custo era muito elevado. Para fazer isso necessitava salas de aula, transporte de pessoas, o tempo das pessoas se deslocarem dos seus lugares de trabalho, tudo isso demandava muito dinheiro, era caro, somente grandes empresas tinham que fazer isso, e elas tinham ainda porque havia necessidade, pela grande quantidade de pessoas que elas tinham como colaboradores, a diversidade que cada um fazia as ações era muito complicado, porque tu não pode ter despadrões, é necessário ter um padrão.
No entanto, hoje, com o advento da educação à distância, todas as ferramentas que existem de filmagem, de interação, as pessoas estão mais habituadas com o mundo virtual, esse obstáculo se eliminou. E hoje é possível que pequenas empresas de todos os setores tenham sua universidade corporativa, tenham seu plano de qualificação profissional, criando um padrão para a sua empresa. E não só padrão de atendimento, padrão de comportamento. Pessoas são características técnicas mais humanas, não somente questões técnicas. Às vezes a gente esquece isso um pouco na ótica, mas então a gente tem que treinar elas e continuadamente. Porque a educação não acontece da seguinte forma: eu te ensino, tu aprendeu, acabou. Não é assim, é continuado, a pessoa tem que estar sempre aprendendo. E aí nós temos alguns desafios que eu quero citar para o ramo óptico. Primeiro desafio de trazer universidades corporativas no ramo óptico: é um ramo extremamente amador. Ele não gosta de se qualificar, ele não quer se qualificar. Sabe por quê? Porque o cliente é obrigado a fazer os óculos. Isso levou a ótica durante anos, muitos anos, na zona de conforto. A ótica não se preocupou em vender óculos, em criar uma boa experiência, ela não se preocupou muito com isso. Por quê? Porque o cliente precisa comprar, ou seja, ele se baseou somente na necessidade. E aos poucos o consumidor foi mudando, foi ficando mais exigente, a competitividade ficou muito alta e hoje a coisa mudou. Ele continua tendo necessidade, mas ele compra óculos também por outros valores. Ele tem as informações não num lugar único privilegiado que é a ótica, ele tem informação na internet. Portanto, o atendimento e o padrão de atendimento e o padrão de excelência passou a ser bem diferente. Então nós temos que sair da zona de conforto e deixar de ser um ramo amador. Vantagens da universidade corporativa. Isso vale, gente, para qualquer setor. Então eu vou falar primeiro as vantagens da universidade corporativa, claro, em formato assim, bem simplificado, né, para não tornar muito longo, o assunto é muito complexo, e depois eu vou falar como isso se aplica no ramo óptico. Primeiro, a universidade corporativa visa fazer o colaborador aprender, mas de acordo com as necessidades da empresa. E é isso que a cultura da formação, ao técnico em ótica, a pessoa que tem uma outra formação, sem tirar a importância dela, mas às vezes o colaborador aprende coisas que não estão no escopo da minha empresa. Então, a minha universidade corporativa vai ensinar para o colaborador aquilo que me interessa. Ele pode buscar fora e deve, inclusive, buscar fora a formação, não há problema nenhum. Mas na universidade corporativa ele fala aprender de acordo com os objetivos da empresa e necessidades da empresa. Não só tecnicamente, mas sobre o aspecto humano, de liderança, de gestão, de comportamento, etc. Segunda vantagem, reter talento, gente. Isso é fundamental. É uma coisa que a ótica não faz. A diferença nas empresas são as pessoas. Portanto, nós temos que reter talentos. E como que nós retemos talento? Descobrindo talentos, desenvolvendo talentos. Por isso a universidade corporativa se mostrou eficaz para perceber os potenciais e especialmente desenvolver esses potenciais. E a partir daí a empresa passa a valorizar e reter esse talento dentro da sua empresa. Terceiro item importante, a melhora do clima organizacional. Ou seja, os colaboradores passam a se envolver mais, começam a gostar mais da empresa, começam a entender mais a empresa, começam a valorizar a empresa porque a empresa está valorizando eles. Então isso é muito importante e ajuda bastante. Você sabe que não adianta ter pessoas talentosas que elas não se relacionem bem. E a universidade corporativa tem esse propósito e ajuda muito em melhorar o clima na empresa. O quarto item que eu quero levantar, que esse é o principal, na minha opinião, para a ótica: redução de custos. À primeira vista pode parecer que é um gasto. Gente, investir em universidade corporativa é reduzir custos. Se gasta aproximadamente, vai variar dos objetivos da empresa,
em torno de 5%, 5 a 10% do salário de cada colaborador em qualificação. Essa é uma média em universidade corporativa, para ele se manter atualizado e sempre no padrão que a empresa deseja. Só que isso vai reduzir custos de que forma? Redução de erros. Gente, e erro em ótica não é só o clássico errar medida. Existem vários erros. Erros no pedido da lente, erro no passar o telefone para o laboratório, erro ao preencher OS, erro no prazo que foi dado para o cliente. Reduz erro e muito. Outra, perda de venda, conversão. Se ganha em conversão, se ganha em vender melhor, sem erro, com melhor valor agregado, ou seja, não se perde venda, isso é ganho. E outra, não se perde proporcionando ao cliente experiências negativas. O fato de, eu vejo muita gente confortável, não, mas eu vendo. O fato só de vender hoje não diz nada, gente. Qual foi a experiência do seu cliente? Você vendeu e 2 dias depois teve que ligar e dizer o prazo que ele tinha informado não vai acontecer, porque o que ele tinha o orçamento que ele tinha passado era para a lente pronta, mas ele não sabia que a lente era... Gente, experiência negativa. Vendeu, mas já quebrou toda aquela experiência. Então, a universidade corporativa e o padrão de atendimento continuado reduz muitos gastos. E quinto, nós criamos especialistas, nós estimulamos criar especialistas, desenvolver especialistas, não só individualmente, mas coletivamente. Lembrando que nós estamos falando de uma proposta corporativa. Especialista em ótica, gente, é muito mais que ter um diploma na parede. Hoje existem muitos assuntos técnicos e você não pode achar porque você aprendeu a fazer DNP e altura que encerrou o assunto sob medida. Já sei tudo, porque o multifocal é longe, intermediário e perto. As aberrações, eu sei tudo de multifocal. Não, o que você sabe é o básico do básico, o suficiente para você entrar no mercado, uma iniciação somente. E hoje, qual o problema? O seu cliente, ele já sabe o básico, ou mais, ou muito mais, porque ele procura na internet. E hoje ele procura na internet caminhando. Então, se você souber o mesmo que ele, ou menos, vai ser desmoralizado, vai perder para o comércio virtual, para o e-commerce, vai perder. Porque não agregou para ele conhecimento. Então, toda ótica deve ter especialistas em cada atendimento. Não basta ter um, todos devem ser. Todos devem ter conhecimento pleno de suas ações. Existem vários motivos para acreditar que a universidade corporativa é extremamente útil para o ramo ótico. Mas eu vou citar algumas óbvias. Primeiro, é um mercado extremamente dinâmico, gente. A cada semestre tem novidades. Então, dinâmico nos remete à necessidade de atualização constante. Não é fazer um curso, estou pronto, parei. Não, gente. A gente tem que pensar, sair fora da casinha. Eu vejo muita gente falar, eu tenho técnico em ótica, como se encerrou o mundo da aprendizagem para ele. Ora, a maioria das pessoas, quem faz graduação, pós-graduação, está sempre estudando, gente. Pós-graduação, mestrado, doutorado. Por que o técnico em ótica, ele acha que ele terminou o técnico, acabou a aprendizagem para ele? Porque ele não viu o novo. Então, o que nós desafiamos vocês é buscar o novo. Se vocês ficarem somente sentados, o novo não vai vir até vocês. O que vai vir é fornecedor, propaganda, falando das suas leis, das suas marcas. Isso o mercado tem bastante. As indústrias, os laboratórios fornecem bastante qualificação de produtos. Mas e o conhecimento? E o que está por trás do produto? Aquilo que você vai explicar para o cliente. Aquilo que você vai fazer você ser especialista.
e não um repetidor de folder. Informação em excesso. É um ramo que existe muita informação e informação volátil. Ela é muito... Um diz uma coisa, outro diz outra. Necessário padronizar. Eu não quero que um colaborador fale uma coisa na hora de atender, essa pessoa, meu cliente saiu, quando voltou, outro atendeu, já falou outra coisa. Não dá. É necessário ter um padrão. E isso é muito importante, porque muita gente fala: não, mas eu tenho pessoas com experiência, todo mundo na minha loja tem experiência. E como elas adquiriram esse conhecimento, essa experiência? De formas diferentes. Portanto, a forma de expressar o conhecimento dela pode ser diferente. Então a gente tem que criar padrões, atendimentos, respeitando as individualidades, lógico, mas para que não haja controvérsia nas informações passadas ao cliente. Terceiro, é um ramo com comunicação difícil, gente. Isso é muito claro no pedido para o laboratório, ao falar com o cliente. Tem coisas que a gente tem que falar de uma forma para o cliente entender, mas isso não significa que eu não deva saber aquilo. Eu posso usar uma linguagem adequada para o meu cliente, mas não é que eu não saiba a linguagem correta de utilizar, porque daí eu estou tendo desconhecimento. 4. Um ramo relacionado com saúde, com bem-estar, onde o consumidor busca informação, ele tem preocupação, ele quer saber. O ramo da visão, nesse ponto, ele não tem quem supere ele. As pessoas gostam de se informar, é instigante a visão, como funciona as lentes, e você tem que saber. Não basta simplesmente ser um repassador de serviço. Chegou a receita do especialista, peguei a receita, passei para o laboratório falou, dei para o cliente. Gente, isso é só repassar serviço. Você tem que prestar um serviço. É diferente. Competitivo. Não dá para negar que o mercado é extremamente competitivo, portanto, ficar vacilando e ser o básico do básico já não é permitido. Quem faz isso uma hora está fadado a ser retirado do mercado pelo consumidor. Certo? Então, mercado extremamente competitivo, um turnover elevado. A cada encontro e palestra, gente, que nós vamos, no nosso segmento, a gente vê muitas pessoas novas. Porque tem muita gente entrando no nosso ramo nova e não conhece esse universo. E ao mesmo tempo saindo muita gente. Está acontecendo isso, já não existe mais aquela realidade antigamente que a pessoa entrava e ficava 20 anos trabalhando. Hoje as pessoas estão mudando, a nova geração está diferente. Eu tenho que me preparar para isso. Eu não vou conseguir mudar as gerações, mas eu posso preparar para a minha empresa para inclusive diminuir o turnover. Lembra? Reter talentos? Pois é, estamos atrelando aí com o ramo ótico. A sétima, já estamos na sétima, né? É a variedade de especializações que nós temos. Então quem trabalha em ótica, ela pode ser bom em vários segmentos. Ela pode ser bom em indicar um multifocal, uma adaptação, ela pode ser bom num ajuste, ela pode ser bom numa montagem, ela pode ser bom na fabricação, ela pode ser bom em tudo isso. Ou seja, é um ramo muito variável. Você pode ser bom na questão estética. Existem muitas especializações. Então alguém falar que já sabe tudo em ótica, essa pessoa é extremamente soberba, porque existem vários nichos e eu não posso me dar o luxo de não saber nenhum. Eu não posso mais isso. Hoje o mercado não permite eu só sei fazer isso. Não, tu tem que ser especialista em quase tudo do teu segmento. Tu tem que ser excelente em algumas coisas, mas bom em muitas. É assim que funciona o mercado. O ramo ótico não é diferente, especialmente por essa variedade de nichos dentro do mesmo ramo. E por último, aí a oitava que eu quero listar é a dificuldade de se especializar. Como só existe um nível técnico, muita gente acha que encerra ali. Não, gente, existe muita coisa, inclusive que não é abordado no curso técnico, por questões que a grade curricular não prevê, justamente porque o mercado é muito dinâmico. Lembra? Todas essas informações estão se agrupando e a pessoa não tem acesso a essas informações de uma forma ordenada. Eu não estou falando de informação somente. Informação a internet tem, mas informação ordenada para que vire conhecimento, e esse conhecimento vire competência, e com essa competência eu ajudar a minha empresa e me ajudar, isso é diferente, isso não tem.
O Estúdio Visão, quando surgiu em 2009, pensou em todos esses critérios, gente. Oferecer educação corporativa para esse ramo que continua com todas as características. Então agora, vocês podem ver com as vantagens da universidade corporativa, mais as características do ramo ódio, se vê que essas coisas se juntam perfeitamente. E o que eu quero passar para vocês é o seguinte: é possível que a sua empresa melhore todos esses itens que eu abordei agora há pouco, características do ramo ótico, criando uma universidade corporativa para a sua empresa. Espero que esse tema tenha instigado, provocado e que você comece a discutir com seus pares a importância de aplicar uma universidade corporativa ou começar a pensar sobre esse tema. Conte com a gente, poste suas dúvidas aqui na nossa plataforma ou no YouTube, estaremos à disposição. Um grande abraço e até a próxima.